Olá, concurseiro e concurseira que está na preparação para o concurso da PM Alagoas 2018, dando continuidade à nossa resolução de questões de história. Vamos às questões que caíram na PM do Maranhão. Como é característico da banca CESP, logo de início o candidato se depara com o texto. A minha recomendação de sempre, que o candidato vá às questões e veja, analise a possibilidade de que você a responda sem que haja necessidade de fazer a leitura do texto. Caso você tenha dificuldade, então vá até o texto e tente encontrar mecanismo nesse texto que possibilite ou venha facilitar a resolução da questão. Mas a minha recomendação é que vá direto à questão. Então vamos direto às questões. Questão número 15. A vitória eleitoral de Getúlio Vargas em 1930 pôs fim à República Velha, inaugurando uma nova fase da história da política brasileira, rigorosamente oposta ao que se praticava até então. 16. O caráter é essencialmente oligárquico da Primeira República, também denominada República Velha, deve-se ao domínio político das elites regionais. 17. A expressão política do café com leite, normalmente utilizada para caracterizar a Primeira República, reflete a supremacia política dos dois estados economicamente mais poderosos no país à época, São Paulo e Minas Gerais. 18. Na Primeira República, o número de eleitores era bem elevado e o voto secreto amparado por eficiente justiça eleitoral, garantindo a lisura das eleições. Questão 19. Confirmando o que o texto sugere, o movimento tenentista da década de 20 do século XX contestou o modelo político vigente no país e pelas armas tentou derrubar as estruturas políticas em vigor. Quem tem acompanhado o canal percebe que a partir de uma questão nós desenvolvemos o conteúdo. Porém, nessa aula nós vamos desenvolver o conteúdo a partir de todas estas questões. Porém, eu já recomendo que, com base na questão 15, já tem uma videoaula comentando uma questão sobre a Getúlio Vargas e o candidato pode acessar, vou deixar o link aqui embaixo. Então não irei me deter às questões atenientes a essa ascensão de Vargas ao poder. Bem como temos também uma questão sobre o tenentismo da PM de Alagoas, também já comentada aqui no canal. Vou deixar o link embaixo. Se você não assistiu, clica e assista. Então, mas de uma forma geral, isso aqui denota um período da história e nós vamos fazer análise desse período como um todo, que é denominado de Primeira República. Esse período vai de 1889, que é quando é proclamada a República, e também sobre proclamação da República já há uma aula no canal, resolução de questão com aula. O link também estará aí embaixo na descrição. Caso você não tenha assistido, clique e assista essa aula. Pois não vou me deter a detalhes da proclamação da República. 1889 a 1930 era Vargas. Questão já publicada no canal, com o link na descrição. Então, esse período que se estende da história do Brasil de 1889 a 1930 pode-se ser chamado de Primeira República, República Velha, República das Oligarquias ou República Oligárquica, ou até mesmo República do Café com Leite. Esse último termo está em mais desuso. O mais usual e a maior tendência que os historiadores usarem atualmente é o termo Primeira República. Então note, esses termos eles estão mesclados nas questões e isso pode gerar em você uma dúvida. Mas cuidado, esses termos são, na prática,
no fundo, eles são sinônimos, pois eles remetem ao mesmo período da história do Brasil, que vai de 1889 a 1930. Então, cuidado, caso a banca, assim como fez a CESP, nesse conjunto de questões da PM Maranhão, ela traga todos esses termos, não confunda, não é período distinto, mas corresponde ao mesmo período da história do Brasil. Sendo que a tendência agora é ser mais utilizado Primeira República. Então vamos a algumas características gerais e alguns fatos gerais que ocorreram nesse período que vai de 1889 a 1930. Além desses termos que eu falei anteriormente, o período que compreende 1889 da Proclamação da República a 1894 também pode ser denominado de República da Espada. Por que República da Espada? Porque teve no poder Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Os dois alagoanos, o primeiro presidente da República, aquele que proclamou a República, que após proclamar a República assume o governo provisório e posteriormente é eleito indiretamente como presidente da República, tendo como vice-presidente Floriano Peixoto, que com a saída de Deodoro da Fonseca assume Floriano Peixoto. Então, no período que compreende 1889 a 1894, pode-se também ser atribuído o termo República da Espada. República da Espada, governo dos dois marechais, dos dois alagoanos. Dando prosseguimento, em 1896 e 1897, teve a Guerra de Canudos. Foi lá na Bahia. É uma guerra de caráter social. A princípio, o governo ele vai caracterizar esse movimento como monarquista, mas não se trata disso. Trata-se de uma população excluída pela dinâmica social e cria-se um movimento de resistência que vai ser combatido pelo governo, que vai durar de 1896 a 1897. Não vamos nos ater a esse fato, apenas por uma questão que você tenha uma noção de alguns fatos de caráter geral. De 1914 a 1918, vamos ter a Primeira Guerra Mundial. E nesse período em que a guerra está ocorrendo, em 1917, a Revolução Russa. Em 1922 tem a revolta 18 do Forte, como já falei, a questão sobre o tenentismo, eu explico mais detalhadamente o que foi essa revolta 18 do Forte, que é uma revolta que ocorre no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Para combater essa revolta, o governo ele bombardeia o Forte de Copacabana e sai para lutar, para marchar nas ruas de Copacabana 17 militares. E durante essa marcha desses 17 militares, um civil acompanha. Por isso que ficou conhecido como Revolta 18 do Forte. Foram 18 pessoas, 17 militares, que após o bombardeio saem do quartel e vão marchar na rua. E há um confronto e só sobreviverão 2. E quem lidera esse movimento são os tenentes. O movimento tenentismo é anterior a 1922, mas ele toma grandes proporções a partir de 1922. Terá uma revolta também em São Paulo em 1924. E a coluna Prestes ela é influenciada por esse movimento. Note que eu coloquei aqui essa seta para frente, pois ele se estende, ele não vai apenas de 22 a 27, mas ele se prolonga e tem influência na ascensão de Vargas ao poder, assim como no governo de Vargas os tenentes estarão envolvidos, muitos deles serão interventores. E o fato de 1929, que é a chamada crise de 1929, que é a quebra da Bolsa de Nova York nos Estados Unidos. A questão que caiu na PM de Alagoas sobre a crise de 29
estará no link. Caso você não tenha assistido, recomendo que assista a aula em que a resolução da questão sobre a crise de 29 que caiu na PMD Alagoas. Então, resumidamente, aqui alguns fatos da Primeira República, que vai de 1889 a 1930, quando Vargas chega ao poder. E essa chegada de Vargas ao poder são dois termos que atribuem. Pode ser Revolução de 30 ou golpe de 1930. Os dois termos também são utilizados. Então, dando prosseguimento, vamos observar algumas características desse período. A primeira característica se relaciona à política, como politicamente era o país. Ele era basicamente organizado ou estruturado ou comandado ou direcionado por oligarquias regionais. E daí que um termo que denomina esse período é a República das Oligarquias, pois regionalmente essas oligarquias elas detinham grande poder, poder tal que exerciam sobre o local e sobre o nacional. Mais especificamente no local, você tinha um indivíduo que atribuía-se a ele a patente de coronel, muitas vezes, que realizava o controle do eleitorado local. O eleitorado esse que estava sob o seu comando ou sob as suas diretrizes. Esse coronel, ele controlava como os eleitores votavam, em quem eles iriam votar. Então, a partir dele, se elegia as oligarquias regionais. E essas oligarquias regionais sustentavam o mando, o comando do país. Ficou conhecido as eleições desse período como o voto de cabresto. Por que voto de cabresto? O voto era aberto e o coronel determinava ao eleitor que estava sob a sua área de influência em quem ele deveria votar. Por isso, voto de cabresto. E sendo uma votação aberta, o eleitor não tinha muita alternativa a não ser a coerção do coronel. Por isso que algumas vezes gerava-se alguns conflitos e até mesmo decorreria em morte, caso esse eleitor contestasse ou não seguisse as diretrizes impostas pelo coronel. E além disso, essas eleições eram fraudulentas. Havia mortos que votavam. Como que acontecia isso? Um eleitor, um jagunço do coronel, simplesmente amando do coronel, teria 2, 3, 4, vários títulos à sua disposição, iria às sessões e votava. Ou seja, uma pessoa com o título de várias pessoas realizava o voto no indivíduo que estava sendo indicado pelo coronel. Então essa é uma característica geral de como a política, as eleições eram conduzidas nesse período. Falou-se em coronelismo, é uma marca da Primeira República. O voto de cabresto, marca da Primeira República. Dando prosseguimento a essas características da Primeira República, vamos observar a economia. Houve uma primeira tentativa de incentivar a industrialização, porém não obteve sucesso e essa política econômica ficou conhecida como encilhamento. E o que foi encilhamento? O governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, ele autorizou os bancos a emitirem moedas
E essa emissão de moedas tinha por objetivo gerar a industrialização, ou seja, o indivíduo ele pegava o empréstimo com o banco e montava uma indústria. Porém, houve a abertura de muita empresa fantasma. O indivíduo abria a empresa, pegava o dinheiro, mas não investia nessa indústria. Portanto, empresa fantasma. Gerou também especulação, pois como iria acontecer a rentabilidade destas empresas sem que a mesma não funcionasse. Então houve especulação sobre essas empresas e gerou também inflação, resultando em uma catástrofe econômica. Então falou em encilhamento, remeta à Primeira República ou à República Velha. O principal produto que movimentou a economia nacional à época da Primeira República foi o café, um produto que vem do Império e vai entrar na Primeira República como principal produto da economia exportadora do país. Também vai haver um surto de borracha na Amazônia, mas vai ser surto, vai ser coisa rápida, vai aparecer, vai crescer, vai obter muita renda, mas vai ser efêmera. Rapidamente a borracha vai perder espaço. E essa industrialização que se iniciava na Primeira República, né, que tentou ser incentivada pela emissão de moedas. Mas isso não quer dizer que ela não existia, ela existia. Ela era basicamente de alimentos, de bebidas e principalmente a indústria têxtil. Então essas são as características gerais relativas à Primeira República. O encilhamento, o principal produto era o café e o açúcar, a cana-de-açúcar. Ainda tinha as plantações de cana-de-açúcar, havia exportação da cana-de-açúcar, mas o principal foi o café. Um surto efêmero de produção de borracha na Amazônia e a industrialização que está dando seus primeiros passos aí na área de alimentos, bebidas e principalmente na área têxtil. E vamos à característica da sociedade. Após a abolição foi em 1888 e em 1889 tem-se a proclamação da República. E esses escravos que tiveram a abolição, eles foram, eles passaram por um processo de exclusão, pois a mão de obra das fazendas que estava sendo utilizada com a escravidão, ela não foi reaproveitada pelas pessoas que faziam parte do sistema escravo. Ela foi os escravos, né, eles foram deixados, né, à mercê, né, eles foram abandonados. E colocou-se para substituir essa mão de obra escrava os imigrantes, tanto europeus quanto asiáticos. Poderiam muito bem aproveitar essa mão de obra que era escrava e os assalariar. Porém, uma das teorias que vigoram de que não houve esse processo, o que motivou a não haver esse processo de reutilizar a mão de obra ex-escrava, foi a teoria do darwinismo social, em que deveria haver o branqueamento da população ao longo dos anos. Então, foi incentivado a imigração europeia e asiática em superação à mão de obra escrava. No lugar de ser utilizado os ex-escravos,
os tornar assalariado, foi utilizado a mão de obra dos imigrantes. E os ex-escravos ficaram em uma situação de exclusão social, ficaram à margem da sociedade. E essa indústria que surgia, né, fez com que fosse gerado movimentos operários. Muitas greves vão ocorrer nesse período, principalmente após 1917, e especialmente em 1917 é uma grande greve em São Paulo. Porque o que vai inspirar essas greves? A Revolução Russa em 1917 será um movimento que irá impulsionar essas greves. O movimento anarquista também será forte nesse período. E aos imigrantes será atribuído a influência dessas greves e desses movimentos operários. E como lidava com isso? Por meio da repressão policial. Então, eis uma característica geral da sociedade da Primeira República. Uma sociedade que não houve mobilização, né? A hierarquia social ela permanece, né, centrada em uma elite e uma classe baixa, excluída, seja ela um ex-escravo, um pobre livre ou o imigrante europeu. Depois de ter observado esse conjunto de características, você percebe que eu não me detive ao que está na questão 15 e na questão 19. Vamos refazer a leitura delas e perceber se há erro, onde está esse erro e se está correto. O caráter essencialmente oligárquico da Primeira República, correto, o que são as oligarquias? São aqueles grupos regionais que detêm o poder. Também denominado de República Velha. Então veja, a Primeira República, República Velha, corretíssimo, equivalente. Deve-se ao domínio político das elites regionais. Alternativa corretíssima. 17. A expressão política do café com leite, normalmente utilizada para caracterizar a Primeira República. Correta. Até aqui está correta. Café com leite, Primeira República. Reflete a supremacia política dos dois estados economicamente mais poderosos do país à época, São Paulo e Minas. Questão também correta. São Paulo, café, Minas, leite. Mas como eu falei durante a explicação, esse termo está em desuso pelos historiadores, pois há uma interpretação em que vem se estabelecendo que não era apenas os dois. Porém, como ainda o mais comum é dar essas características aos dois, São Paulo e Minas Gerais. Por isso que café com leite, Primeira República, República Velha, República das Oligarquias, termos sinônimos. Na Primeira República, o número de eleitores era bem elevado e o voto secreto. Essa questão claramente está errada, pois, como eu falei, o voto não era secreto, mas aberto, amparado por eficiente justiça eleitoral. As fraudes eram comuns. Garantia a lisura, não havia lisura nenhuma. Portanto, questão 18, errada. 19. Confirmando o que o texto sugere, o movimento tenentista da década de 20 do século 20 contestou o modelo político vigente no país. Correto. E pelas armas, correto. Revolta 18 Forte, Revolta Paulista de 1924, Coluna Prestes, todos os movimentos sob diretrizes do tenentismo. Tentou derrubar as estruturas políticas em vigor. Que estrutura era essa? As oligarquias, que foram em que os tenentes eles tentaram derrubar essa política que estava em vigor. Desta forma, nós percebemos que
As alternativas. A alternativa 15 está errada quando ele afirma rigorosamente. A alternativa 16 está correta, toda a questão está correta. A 17 também, corretíssima. A 18 está errada, voto secreto. Também era bem elevado, não era bem elevado, era um número baixíssimo de eleitores. O voto não era secreto e a justiça eleitoral não era eficiente. Então, questão erradíssima. E a 19, questão correta. O movimento tenentista contestou o modelo político vigente no país à época, que era o domínio das oligarquias, e tentou derrubar essa estrutura que estava em vigor. Desta forma, nós concluímos mais uma aula. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.